Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Falamos na semana passada sobre essa igreja e hoje é continuidade. Amém? Igreja de Pérgamo, parte 2. Aí diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Quer dizer, Deus dizendo o que ele tinha contra o anjo da igreja de Pérgamo. Aí ele diz: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, olha aqui para nós, o que acontece aqui? O Senhor Jesus, ele tinha contra o anjo da igreja de Pérgamo a questão de tolerar as obras de Balaão e as obras dos nicolaítas, que lançavam tropeços, sobre comer comidas sacrificadas aos ídolos, e também era um povo que tinha inclinação à fornicação. Quer dizer, as pessoas faziam o que é errado, se fornicavam, e o anjo tolerava. Ou seja, era uma igreja que praticava o pecado e, de alguma forma, achavam que aquilo era normal. E hoje não é diferente. Você encontra lugares que até prega a Bíblia, prega a palavra de Deus. Mas quando se fala do pecado, quase não se fala absolutamente nada. O que demonstra uma certa tolerância ao pecado, o que demonstra uma certa passividade naquilo que é errado. Então, por exemplo, eu já presenciei pessoas a falarem assim, não aqui na igreja do Reino de Deus, mas em outras igrejas, que há um medo em certos pastores ou líderes e etc., que, por exemplo, se for falar muito do pecado, na visão deles, a igreja vai ficar vazia. Então eles pregam aquilo que o povo gosta. Então eles vêm com a teologia da prosperidade. Olha, Deus vai te abençoar, olha você isso, olha você aquilo, olha que Deus é contigo, olha, hoje as portas vão se abrir e as pessoas ficam a gritar, amém, graças a Deus. Quer dizer, aquilo traz, de alguma forma, uma sensação de bem-estar. Porém, o que Deus queria para essa igreja de Pérgamo? Que se falasse a verdade, que se falasse do pecado, que se falasse que se a pessoa não abandonar o pecado, vai para onde? Vai mesmo para o inferno. Que se o pastor não abandonasse o pecado, mesmo pregando, iria para onde? Se a obreiro ou obreiro, mesmo sendo obreiro ou obreira, não abandonasse o pecado, mesmo estando servindo a Deus, iria para onde? Para o inferno. Essas verdades, lá em Pérgamo, eles não queriam pregar, eles não queriam falar, porque tinham medo de como o povo ia reagir, tinham medo de como aquelas pessoas importantes que estavam na igreja iam reagir. E isso era contra a vontade de Jesus. Por isso ele disse, tenho, porém, contra ti, que você tolera. Não é para tolerar, é para falar a verdade. Por que às vezes, vamos agora trazer para nós aqui, por que às vezes nós somos conotados como igreja que anda sozinha, que não se mistura com os outros? Porque a nossa linha de pensamento e a nossa palavra não coaduna com a linha de pensamento e com a palavra que eles pregam nas suas igrejas. Vocês entendem? Então, a nossa linha de pensamento e a forma como a gente trabalha faz com que eles passem, às vezes, a nos perseguir. Os nossos maiores perseguidores não são políticos. Os nossos maiores perseguidores são religiosos que muitas das vezes têm aliança com políticos. Vocês entendem? Por quê? Porque se você for falar a verdade, de alguma forma acaba confrontando aquelas pessoas que se dizem ser cristãos, que se dizem ser da fé.
E nós não podemos deixar de falar a verdade, porque sabemos que a salvação das nossas almas depende da verdade que nós falamos, pregamos e devemos viver. Nós temos falado esses últimos tempos sobre a mentira e a verdade. Se nós queremos ser salvos, temos que falar a verdade, temos que andar na verdade, temos que praticar a verdade. Se nós queremos alcançar a salvação das nossas almas, temos que ter a coragem para executar a vontade de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: ler é fácil, pregar é fácil, difícil é executar, é praticar. Isso não é para qualquer um, isso é para os corajosos. Isso é para quem tem coragem. Quem não tem coragem, não pratica. Amém, pessoal? E eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, no mundo em que nós vivemos, há muitas igrejas. Você vê igreja para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. Igreja parece que padaria. Para tudo quanto é lado há igrejas. Mas, como identificar se o lugar é um lugar certo? Como identificar se aquele que está a pregar é homem de Deus? Como saber? Nós aprendemos com o nosso líder. Nós temos que olhar o casamento. Nós temos que olhar a vida, o casamento. Por quê? Porque o casamento é o termômetro do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Tanto é que quando a pessoa sai da obra, pelo menos aqui na Igreja do Reino de Deus, a primeira coisa que se desfaz é o casamento. É verdade. Depois que o camarada deixa de ser pastor na Igreja do Reino de Deus, a primeira coisa que se desfaz é o casamento. A traição se manifesta, o adultério se manifesta, acontecem outros problemas, já não está com a mulher, já não está com o marido. Por quê? Porque o casamento é o termômetro do relacionamento que a pessoa tem com Deus. Se a pessoa está bem com quem? Com Deus, aquilo vai se refletir aonde? No casamento. Então, eu estou atento. Eu vejo o casamento. Se o casamento está bem, então ali tem alguma coisa boa. Aí demonstra-se que há um relacionamento, há uma aliança que essa pessoa tem com Deus. A segunda coisa que eu tenho que procurar identificar é se esse homem de Deus fala do pecado. Porque quem é da fé, é de Deus, tem que falar do pecado, tem que falar da salvação, tem que falar do Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado, quando você fala do pecado, dentro daquilo que é a palavra, confronta, porque a palavra de Deus tem que nos confrontar. Quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus não pode apenas trazer aquilo que a gente gosta, mas tem que trazer aquilo que nos confronta, aquilo que nos encosta na parede e nos leva a tomar uma decisão, ou de mudança, ou então de se perder uma vez por toda. Mas a palavra tem que nos confrontar. Então, essa é a segunda coisa, eu tenho que perceber se aquele lugar ou se aquela pessoa fala sobre o pecado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, se você fala sobre o pecado e você vive no pecado, você até vai falar, mas você não vai conseguir continuar falando do pecado o tempo todo. Você vai falar uma vez, duas, três, chega uma altura que aquilo vai te acusar tanto que você vai parar de querer. Não é verdade? É verdade. Porque acusa, você está pregando sobre uma coisa que você mesmo faz. Então chega uma altura que você fala assim, não vou falar sobre isso. Vou falar de prosperidade, vou falar da cura, vou falar de libertação, vou fazer um propósito de libertação, aqueles propósitos que vocês já sabem, mas falar da alma que está correndo o risco de ir para o inferno, a pessoa não vai falar. Vai falar uma, duas, três vezes, mas não vai falar sempre, porque a consciência começa a pesar, começa a doer. Está entendendo?
Então, vocês são homens de Deus, vocês são mulheres de Deus, vocês são inteligentes, vocês têm que saber fazer a leitura disso, para que você não seja enganado, enganada, como esse povo da igreja da onde? De Pérgamo estava sendo enganado. Aí, diz assim, eu vou repetir, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos frutos da idolatria e fornicassem. Você sabe o que é fornicar? É o quê? Então, fornicar é prazeres desenfreados da carne. Envolve muita coisa. Envolve adultério, prostituição, pornografia, masturbação, abrasamento, tudo isso é fornicar. Amém, pessoal? Aí depois diz, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. As doutrinas de Nicolaíta são as doutrinas que Nicolau inventou. Então, todos aqueles que seguem as doutrinas de Nicolau são considerados nicolaítas. O que era a doutrina de Nicolau? Era a doutrina do sexo. Festas pagãs, onde as pessoas ficavam todas nuas e se envolviam sexualmente, homem com homem, mulher com mulher, e trocavam de parceiros. Hoje em dia também fazem isso, não fazem? E olha que isso faziam dentro da própria igreja. Você está entendendo? Aí vem você falar assim, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido já há muito tempo, rapaz. Isso não é coisa de hoje, não, gente. Esse mundo já está perdido há muito tempo. Nós até, graças a Deus, isso aqui que a gente lê na Bíblia, a gente não vê em algumas igrejas hoje. Mas antigamente, até isso se praticava dentro da própria igreja. Está vendo? Mas as pessoas são tão cegas, que lugar como esse, quando você vai lá, está mesmo cheio, está lotado. Está lotado. As pessoas perderam o senso, perderam a ética, perderam a visão do que é a palavra. Perderam a visão do que é certo, do que é errado. Você está entendendo sim ou não? Então, a igreja de Pérgamo, a linha era essa. A linha era essa. E Deus estava tão chateado, tão irado com isso, que deu essa mensagem para essa igreja. Aí, continuando, o erro dos cristãos de Pérgamo consistia em tolerar no meio deles os que seguem a doutrina de Balaão e os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo era uma igreja que aceitava doutrinas falsas. Então significa dizer que há doutrinas o quê? Balaão foi um feiticeiro contratado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel, enquanto este subia pelo deserto em direção à terra prometida. Quando viu que seus feitiços não surtiram efeito, não querendo perder o dinheiro que Balaque lhe ofereceu, Balaão deu-lhe conselhos sobre como vencer Israel. Aquele tipo de conselheiro que se dizem ser cristão, se dizem ser pastor, etc., mas que trabalham de forma falso, só com o intuito de receber o quê? Dinheiro. Primeiro, olha a mentira que ele usou para enganar o povo, para enganar o rei. Primeiro, ele falou assim, se você quer vencer o povo de Israel, ele foi enganar um outro rei que ia lutar contra o povo de Israel. Aí ele foi lá e falou com ele o seguinte, olha, usar as mulheres moabitas para seduzir os homens de Israel. Quer dizer, um profeta que chega até o outro rei e diz assim, você quer vencer os israelitas? Pega as mulheres mais bonitas que você tem
introduz lá, porque os soldados vão querer se envolver com essas mulheres. Uma vez se envolvendo, Deus não vai ser com eles. Aí depois diz assim, o segundo: esses as seguiriam para adorar os seus deuses e festas pagãs, regadas a sexo e comidas sacrificadas aos ídolos. Terceiro, assim, Israel perderia sua comunhão com quem? E, consequentemente, poderia ser facilmente vencido. Porque eles sabiam que a vitória do povo de Israel dependia da comunhão com quem? Vê se não é o que acontece no nosso meio. Muitos sabem que a nossa vitória depende da nossa comunhão com quem? Aí o que é que eles fazem? Enviam pessoas, mulheres ou até homens, com propostas indecentes, para que as pessoas sinceras que têm procurado agradar a Deus perdem a sua comunhão com quem? Por isso é que nós temos que vigiar. Por isso é que o pastor tem que vigiar. O obreiro, a obreira tem que vigiar. Porque você não sabe se aquela pessoa que está a casar contigo foi uma enviada do diabo. Ou se aquele homem que está a casar contigo é um enviado de quem? Do diabo. Para fazer você perder a sua comunhão com quem? E uma vez você perdendo a sua comunhão com Deus, em vez de você se tornar um vencedor, você se torna um quê? Um perdedor. Você está entendendo? Digamos que eu seja solteiro, por exemplo, tem aqui os pastores solteiros. E Deus já sabe o que eles poderão ser no futuro. Deus está programando para eles um ministério promissor, para ganhar muitas almas para o Senhor. Então o diabo pega uma menina, trabalha naquela menina, pode até se tornar uma obreira, aparentemente de Deus, aí casa com aquele pastor. E aí, aquele pastor casou com a própria enviada de Satanás, que na primeira hora nunca se manifestou. Aí o que é que vai acontecer? O rapaz perde a sua comunhão com quem? Com Deus. Aí ele perde, o diabo ganha. Ou seja, o diabo conseguiu entrar, conseguiu parar ou atrapalhar a obra de quem? De Deus. Foi o que aconteceu aqui. Aí depois diz, parei aonde? Vemos o poder da cobiça em toda essa história. A cobiça de Balaão por dinheiro, a cobiça dos homens de Israel pelas mulheres e também pelas comidas oferecidas nos rituais. Os nicolaítas eram uma seita com práticas semelhantes à doutrina de Balaão. Eles alegavam que a proibição de participar de festas onde se praticava sexo regado a bebidas e comidas sacrificadas aos ídolos era parte da lei de Moisés, da qual haviam sido libertos. Como não se achavam mais sujeitos à lei, e sim livres pela quê? Graça de Deus, entregavam seus corpos aos prazeres da carne, sem nenhum peso na consciência, e ensinavam isso aos cristãos em Pérgamo, que toleravam tal doutrina. Então, isso era uma prática, porque achavam que já não estavam mais debaixo da lei, estamos agora na época da graça, então não é pecado entregar 100% a essas doutrinas. O alerta do Senhor Jesus é severo. Arrependam-se ou enfrentem a minha espada. A igreja do Senhor Jesus tem a obrigação não somente de rejeitar as falsas doutrinas, como também de expulsar aqueles que insistem aonde? Nelas. Por isso é que você vê que a igreja há uma certa disciplina, rigorosidade com aqueles que tentam trazer no nosso meio doutrinas falsas, que tentam trazer no nosso meio coisas não aceitáveis ao reino de Deus.
Por isso é que você percebe, há um tempo para cá, desde que a igreja voltou, coisas que se praticavam no passado, já não se praticam aonde? Porque quem promovia aquelas práticas é aqueles que foram. Porque a igreja, ela num todo, no mundo inteiro, sempre foi pura. Sempre a intenção foi almas. Mas hoje você está aqui, você tem a sensação de que é algo novo, que é algo que começou agora, que é algo que, puxa, a igreja mudou. Não. A igreja no mundo inteiro sempre pregou dessa forma. Mas aqui não se fazia sentir, porque alguns que estavam no nosso meio tinham a inclinação para as coisas da carne, propósitos que não tinha nada a ver, que não era a linha da igreja. Amém, pessoal? Deu para você entender, sim ou não? Nós que às vezes estávamos fora, quando víamos para cá, olhávamos assim e falávamos, mas aqui não é a igreja do Reino de Deus que nós conhecemos. Essa igreja está muito diferente. O que é que se passa aqui? Mas prontos, os que aqui estavam, achavam que aquilo era o certo. Mas isso não é a igreja. Não é a direção da igreja. A direção da igreja sempre pautou por uma linha do ganho de almas, a linha espiritual, a que vocês estão vendo agora. Amém, pessoal? Essa é a linha, essa é a fé. Aí depois diz assim, para onde? Insistem nelas. A saúde do corpo da igreja depende dos membros que permanecem nela. Quem quiser se arrepender e abandonar seus pecados, é bem-vindo. Quem não quiser, que se quê? Que se retire, ou seja, afastado. Não importa quem seja, o prêmio do Senhor Jesus aos vencedores de Pérgamo é duplo. Comerão do maná escondido e receberão uma pedrinha branca com o novo nome. Quem se absteve de comer dos manjares deste mundo, comerá de outro muito melhor. E quem não buscou a glória do próprio nome, receberá um novo nome dado pelo próprio Deus. Então, a linha que é a disciplina da igreja é essa. Temos falado que o reino de Deus é um reino composto por ordem e disciplina. Quando você ouve falar reino de Deus, o significado de reino é porque é um rei, certo? Ou não? Reino porque é um rei e há os que estão submissos a esse reino. Só que o reino de Deus, na qual Deus é o rei, é aonde reina a ordem e a disciplina. Então, o reino de Deus é isso, ordem e disciplina. Dentro dessa disciplina e dentro dessa ordem, quem acha que tem que continuar no erro, no pecado, tem que ser afastado. Certo? Tem que ser afastado. E quem é membro achar que deve continuar na vida errada e está sendo muito confrontada com um tipo de pregação que só fala de pecado, 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 as portas também estão o quê? Pode se retirar e vai ali onde vão te pregar o evangelho da facilidade. Você está entendendo isso ou não? Mas dentro do reino de Deus, essa é a disciplina, essa é a ordem. Se você quer verdadeiramente salvar a sua alma e um dia morar com Jesus nos céus, você tem que viver uma vida de renúncia. Você tem que viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que, de alguma forma, agrada a Deus. Deus tem que ter prazer de você e de mim. Deus tem que ter esse prazer de saber, não, o meu filho amado, ele obedece a minha palavra. Aquilo que Deus falou para Jesus quando ele se batizou nas águas, a Bíblia diz que os céus se abriram, desceu a pomba, aquela pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e se ouviu uma voz que dizia, eis aí o meu filho amado. Por quê? Porque Jesus renunciou, Jesus sacrificou, Jesus se entregou. Ele veio em forma humana para nos ensinar o caminho, e o caminho é esse, não tem outro.
Para quem quer ser salvo, o caminho é esse, não tem outro. Você quer ser salvo? Esse é o caminho, não tem outro caminho. Então, esse é o nosso tema de hoje, essa é a mensagem de hoje, que você e eu temos que ter muito cuidado, vigiar. Vigiar com quem está a levar até você a comida espiritual. Porque doutrinas falsas existem, igrejas falsas existem, pastores falsos também o quê? Existem. Agora, é nossa responsabilidade vigiar, cada um vigiar para não ser enganado e não perder a salvação da sua alma. Mas aqui, no reino de Deus, pelo menos aqui, pelo que eu assisto, pelo que eu vejo, aqui eu estou no lugar certo. Amém, pessoal? Eu não sei se você está no lugar certo, mas eu estou. Amém, gente? Eu estou. Se você está com dúvida, o problema é teu. Eu estou. Eu estou no lugar certo e eu vou continuar. Diga graças a Deus. Você entendeu? Sim ou não? Agora, você precisa ter o Espírito Santo para ter essa visão, para ter esse discernimento, para poder entender a vontade de Deus para você. Se você não tem o Espírito Santo, facilmente você vai ser enganado. Facilmente você pode ser arrastado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você consegue perceber, não, está errado, esse caminho aí não é o caminho certo. Essa palavra aqui está me trazendo dúvida, isso não vem de Deus. Porque as palavras de Deus trazem certeza, trazem espírito, trazem vida. Amém? Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.